Povo lindo de Deus, povo Maranata, bom dia. Domingo, 6 da manhã. Eu podia estar dormindo mais, eu podia estar descansando mais, tendo em vista que eu me sinto até desgastado por tanto me envolver com Deus, com a sua leitura diária, com a sua palavra, com as suas pregações diárias, com as mensagens em áudio e vídeo. Como ontem, por exemplo, antes da meia-noite de sábado, eu estava montando o vídeo e de madrugada de hoje eu estava postando o vídeo. Tenho me desgastado de tanto estar orando, pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada, de joelhos, sentado, deitado, em pé, varrendo uma casa, lavando uma louça, fazendo comida, tomando banho. Me sinto desgastado, arrumando tempo para estar louvando, o adorando em meus louvores, fazendo ligações e recebendo ligações para o povo que está sendo provado na área financeira, clínica médica, advocacial, conjugal, conflitante, conflito com os pais, conflito com os filhos, conflito com os irmãos, conflito com os familiares, conflito com os amigos, conflito com os vizinhos, conflito com os colegas de trabalho, conflito com os colegas da escola, da faculdade, conflitos internos, conflitos externos. Tenho me desgastado para arrumar tempo para tudo e para todos, ouvir a todos e a todos com amor, com carinho, com zelo, com atenção. Tenho me desgastado para poder manter uma atividade com Deus, uma parceria com Deus, para ouvir a todos e a todos, para orar por tudo e por todos, para dar atenção a tudo e a todos. Mas, diante do que Deus tem feito comigo, eu que tenho tido sonhos diários e revelações diárias, instruções diárias, talvez por causa do meu compromisso diário, eu não tinha como dormir mais, descansar mais, pelo que foi me dado essa madrugada, após eu ter colocado o vídeo na madrugada no YouTube e postado aí para vocês. Bom, eu sonhei que começava com vocês, meus ouvintes, vocês, povo de Deus, que me ouvem. Eu começava uma jornada numa estrada estreita, uma maratona, um Cooper, uma corrida que ia daqui, onde eu moro, Ponta Negra, até o Rio de Janeiro. E eu sabia que isso distava 70 quilômetros. É o que é de Ponta Negra até o Rio de Janeiro, 70 quilômetros. E a gente começava essa corrida, esse Cooper, essa maratona, ia todo mundo junto e chegávamos até o Rio de Janeiro. Olha como é que o sonho é profético. No mesmo sonho, já passava para outro dia e a gente começava de novo a correr 70 quilômetros até o Rio de Janeiro. Só que dessa vez,
eu me senti com gás, com força física. Eu me senti, assim, tão bem fisicamente, que achei que o povo estava indo um pouco mais devagar e eu acabei indo mais à frente. E fui mais à frente e quando olhei para trás, estava todo o grupo reunido, vindo na mesma toada do dia anterior. Vamos supor, estavam correndo 20 quilômetros horário e eu estava correndo um estilo 30 quilômetros horário. Só para vocês terem uma noção. Eu não sei te dizer com precisão quantos quilômetros horário você estava correndo, e nem eu. Mas sei que é mais ou menos desse tipo. Vamos supor, vocês estão correndo 10 quilômetros horário, eu estou correndo 20 quilômetros horário. Era uma coisa o dobro. A minha rotação na corrida estava o dobro da de vocês. Então, eu comecei a perceber que à beira do caminho estava caindo árvores. Eu passava e as coisas iam caindo, sendo derrubadas. Mas à beira do caminho, não no caminho, à beira do caminho. Caía árvores, caía coqueiro, caía um monte de coisa. Parece que o mundo estava desabando conforme a gente vinha passando. Eu olhava, vocês vinham atrás, passando, e o mundo desabando. De repente eu olhei e deparei com um casal que estava à beira do caminho, aonde aquele mundo desabando poderiam desabar sobre a cabeça deles, sobre eles, trazendo morte, dor, sofrimento, destruição. Mas eles estavam distraídos, o mundo desabando, feio mesmo. Eles distraídos com as cachoeiras, com os riachos, com as coisas bonitas que estavam à beira do caminho, intertido com tudo de maravilhoso que tinha à beira do caminho. Tinha, sim, árvores frondosas, riachos, cachoeiras. E nós ali, naquele estreito, andando, vendo aquilo tudo, mas não desfrutando daquilo tudo. E a gente indo, e o mundo desabando, e eles intertidos. Gente, um sonho muito profético. De repente, eu me deparei com os 2 celulares deles no caminho. A fonte de comunicação deles não estava na beira do caminho. Estava no meu caminho, no nosso caminho. E eu peguei aqueles 2 celulares dele, enquanto o mundo desabava sobre eles, eles intertidos com as coisas daquele mundo. Eles estavam sem comunicação, porque a comunicação estava no caminho. E eu falava, ora, eles estão sem comunicação, a comunicação está aqui, no caminho que estou. E eles estão lá, o mundo desabando, eles intertidos e sem comunicação. E fomos embora, com a comunicação dele, com o celular deles, para o nosso objetivo final, que era chegar no Rio de Janeiro, naquela toada, naquela jornada, naquela corrida, naquela maratona, naquele Cooper, distante de 70 quilômetros de onde nós saímos. E chegamos lá, felizes, contentes, desgastados. Mas chegamos lá e o sonho acabou. Bom, certamente vocês devem estar pensando como eu estou pensando. Um sonho profético, aonde nós chegamos, no alvo, no objetivo final, ganhamos a corrida, chegamos no final da corrida, chegamos no nosso objetivo, 70 quilômetros. 70 quilômetros me lembra a geração da Figueira, que está correndo
há 70 anos no calendário de Deus, no relógio de Deus, né? Esse caminho de Deus, que finda-se agora, teoricamente, dia 29 de novembro, né? Teoricamente. Possa ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, segundo aí o que a gente tem visto, esses 70 anos pode se estender até 2020, maio de 2020, mas teoricamente, pelos estudos que todos têm feito, dataria 29 de novembro. Dataria 333 anos, 333 dias deste ano de novembro. Ao se dar 333 dias, dia 29 de novembro, poderia estar se cumprindo 70 anos de Israel no calendário de Deus, usado por Enoque. Bom, muitos podem dizer coincidência. Outros dizer cristocidência. Eu não sei. Que os mistérios de Deus são tremendos. Porém, busquei instrução de Deus para trazer para vocês em cima desse sonho. E tudo que eu recebi do Senhor foi que nessa reta final, Ele quer que vocês todos tenham crescimento espiritual. Cresça na graça, cresça no conhecimento, cresça no espírito. É uma jornada, é uma corrida. E crescimento espiritual é algo indispensável no cristianismo, principalmente agora, na reta final, onde Deus tem falado conosco e o povo não tem crido. Quem crê em nossa pregação, quem crê em nossa mensagem? Somos um com Cristo, ninguém crê mesmo. Ninguém crê nos sonhos que temos, nas visões que recebemos, na voz audível que ouvimos, na manifestação visível que obtemos, na mensagem bíblica que pregamos, na revelação da palavra que tenhamos, ninguém crê. Porém, nossa missão é pregar e a do Espírito Santo é tentar convencer do pecado, do juízo. Então, lembremos que o Senhor Jesus nunca abriu mão de que os seus discípulos dessem fruto com qualidade. Não é sua intenção fundar um grupo de religiosos, mas sim agentes de mudança. Para isso, o crescimento espiritual é um estímulo natural do nosso Senhor. Sendo assim, eu pretendo nesse áudio, eu pretendo nesse vídeo, fazer com que você perceba os diferentes meios pelas quais podem crescer espiritualmente, de forma sadia e constante, pois não receberão coisa alguma do Senhor se for inconstante. Esse registro está em Tiago. O discípulo do Senhor Jesus nessa reta final tem que registrar no coração que precisa crescer
no seu espiritual. Pois um crescimento espiritual genuíno é fruto do discipulado. No caso dos apóstolos, o próprio Jesus os chamou dizendo: siga-me, seja o meu discípulo, seja o meu imitador. Seguir Jesus é a única forma de ter um crescimento espiritual sadio. É muito comum, nos nossos dias, as pessoas pensarem que todos os caminhos levam a Deus. Mas isso não é verdade. A verdade é que Jesus é o único caminho para Deus. Isso faz com que ele seja o único capaz de ensinar a direção certa. Então, seguir Jesus é querer ouvir seus ensinamentos todos os dias, pelos áudios que surgem diante de ti diariamente, pelos vídeos que surgem diante de ti diariamente, pela palavra que tem que ser lida por você diariamente, pelo louvor que lhe ensina sobre Jesus diariamente. O discipulado para a maturidade espiritual é feito por meio do ensino da Bíblia Sagrada. Você tem que lê-la, ouvi-la. Você tem que desenvolver o desejo contínuo de ler ou ouvir e registrar no teu coração e aplicar. Porque temor e tremor, segundo o que eu já vos ensinei à luz da palavra, com várias citações bíblicas, é conhecer e obedecer. Isso é temer e tremer. A humanidade aí estão embaraçadas com filosofias, com conceitos, com normas. Nada disso tem valor. Valor nenhum para o conhecimento de Deus. E isso é bem registrado em 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 2 ao 5. Ou seja, não importa que tipo de mensagem queiram passar para você, o estilo de vida ensinado por Jesus e os apóstolos é o único caminho para o desenvolvimento espiritual. Então, se a ordem imperativa de Jesus é você crescer na graça e no conhecimento, é crescer espiritualmente, então você precisa de gerar fruto consagrado. Você precisa se dedicar a gerar fruto consagrado. O apóstolo Paulo compara a pessoa que deseja um amadurecimento espiritual a um atleta. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 25. Não foi à toa que Deus me deu esse sonho comigo e contigo. Como um atleta, como um maratonista, como um corredor. Qualquer pessoa pode crescer espiritualmente. No entanto, é preciso dedicação, empenho, preparação, querer. É preciso romper com muitas coisas que estão à beira do caminho, que estão fora da pista de corrida. É necessário abster-se daquilo que para muitas pessoas é normal. O atleta, ele se alimenta somente daquilo que é bom. Ele bebe somente aquilo que é bom. O atleta se abstém de cervejas, de refrigerantes, de comidas gordurosas. Ele se abstém daquilo que para a sociedade é gostoso.
cerveja, refrigerante, carne de porco, comidas gordurosas, bifes com batatas fritas. O atleta se abstém-se e só alimenta daquilo que é bom, pois ele é um atleta, ele tem corrida a vencer numa pista de corrida. Ou seja, para crescer espiritualmente, a santificação, a separação daquilo que não é bom é um elemento indispensável. A separação das novelas, filmes seculares, músicas seculares, conversas seculares, games seculares, livros seculares, comportamentos seculares. A separação da masturbação, do adultério, do homossexualismo, do sexo ilícito, da bebida, das drogas, do tabagismo, do alcoolismo, do vício pela jogatina. A separação do desejo concupiscível carnal pelas coisas terrenas, pelas conquistas terrenas, de modo desenfreado. A separação desses elementos é indispensável. E você vê esse registro em Josué, capítulo 3, verso 5. O Senhor Jesus crescia de forma natural e de forma espiritual diante de Deus e diante dos homens. Seja imitador dele. Esse registro está em Lucas, capítulo 2, verso 52. Não é demais supor que ainda criança, Jesus tinha uma vida consagrada, dedicada à leitura da palavra de Deus e à oração. Não é em vão que com apenas 12 anos de idade ele estava conversando de igual para igual com os doutores da lei no templo, conforme está registrado em Lucas capítulo 2, verso 46 a 49. Todos vocês precisam amadurecer espiritualmente todos os dias. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, no capítulo 5, dá uma série de conselhos e recomendações com o propósito de que eles tenham um crescimento diário. Sendo assim, nada melhor que a exposição desse capítulo para aprender sobre o assunto. Efésios, capítulo 5. Em Efésios, capítulo 5, verso 1, Jesus nos instrui dizendo: seja imitadores de Deus. Em Efésios, capítulo 5, verso 3, ele nos instrui: sejam puros. Em Efésios, capítulo 5, verso 4, ele diz: façam ações de graças, obras sociais, dê de comer quem tem fome, dê de beber quem tem sede, dê de vestir quem está nu, dê de cuidados médicos a quem está doente, dê de visitações a quem está preso. Visite os órfãos, as viúvas, os idosos, asilos. Visite os que estão na rua, dê marmita. Em Efésios capítulo 5, verso 6, ele fala para que todos se firmem na verdade, lendo a Bíblia de dia e de noite, para que dê bons frutos consagrados a seu tempo. Em Efésios 5, verso 10, vai dizer para que você tenha discernimento da vontade de Deus. Busque o dom do discernimento da palavra. A Bíblia não é de discernimento próprio, ela é discernida pelo Espírito. Você precisa buscar o dom da sabedoria, o dom do discernimento
Em Efésios capítulo 5, verso 11, vai dizer para que você entre em consagração, jejue, madrugue com Deus. Em Efésios capítulo 5, verso 15, vai dizer para você não ser insensato, entrar no ouvido e sair no outro. As palavras que vos falo, a palavra que a palavra te diz, que a Bíblia te diz, a palavra que o louvor te diz, a palavra que os áudios e os vídeos dos santos profetas te dizem. Em Efésios capítulo 5, você vai encontrar pessoas de Deus falando para você: evite a bebida alcoólica, evite os vícios, evite o pecado da imoralidade sexual, evite sujeira nas tuas vestes espirituais. Em Efésios 5, verso 16, consta isso. Em Efésios 5, verso 18, vai dizer: seja cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio do Espírito Santo de Deus. Você, quando aceitou Jesus, você é batizado com o Espírito Santo, selado. Agora você precisa se encher dele. Buscar falar em mistério. O dom de línguas, dom de profecia, dom de visão, dom de revelação, dom de sinais, prodígios e maravilhas, dom do amor, dom da fé, dom da cura. Em Efésios capítulo 5, verso 21, vai dizer: seja submisso a Deus, faça a vontade dele, ame a ele, ame o próximo. Tema e trema diante da sua presença, conheça-o e obedeça-o. Se você seguir esses conselhos, desfrutará de um crescimento espiritual diário, de forma consistente e sadia. Você, como um atleta de Deus, vai estar preparado para correr essa corrida de 70 quilômetros, vendo o mundo desabar à tua direita, à tua esquerda, e tu não ser atingido. Vendo as pessoas que estão à beira do caminho, sem ser atleta, distraído com as coisas do mundo, sem a comunicação com Deus, e estarem sujeitas à destruição que está por vir para eles, em função da ira de Deus, para aqueles que ficarem deixados para trás. Corram comigo essa corrida de 70 quilômetros da geração da figueira, para que sejamos vencedores, pois em Cristo Jesus somos mais que vencedor. Quem vos fala? Ricardo Luiz. Muito feliz. Muito feliz. Muito feliz. 2197 115 1908. Compartilhe esse vídeo, esses 2 áudios. E vocês que querem correr comigo essa corrida de 70 quilômetros, a geração da figueira, 29 de novembro de 1947 a 29 de novembro de 2019, 70 anos no calendário de Israel, de Deus, no calendário de Deus, usado nos tempos da saída dos povos de Deus daquele Egito. Ligue para mim. Eu te aguardo. Povo Maranata, presta bem atenção. No Salmo 139, verso 16, está registrado que os dias que o Senhor me deu para viver foram todos escritos no livro dele, lá no céu.
quando ainda nenhum deles existia. Ou seja, antes de nós existirmos, Deus já tinha programado a minha existência de natureza tal que todos os dias da minha vida estariam escritos no livro da vida dele, no livro dele lá no céu. Conheço um pastor americano que Deus levou ele em espírito na biblioteca do céu. Existe uma biblioteca do céu. E existem livros da vida de cada um. E nós estamos escrevendo a nossa história neste livro. Os dias já foram contados por Deus. Ele sabe quando nasceríamos, quando morreríamos ou quando seríamos arrebatados. Mas nós estamos escrevendo todos os dias uma história nesse livro. Eu, Ricardo Luiz, vos aconselho a escrever uma história linda de superação, de contentamento, de gozo, de prazer, de estar vivendo com Deus todos os dias, vencendo barreiras, vencendo etapas, vencendo as adversidades, vencendo o inimigo. Eu te aconselho a olhar para o teu problema financeiro e vencê-lo com adoração, com louvor, com gratidão, com dedicação, com ganhos de alma, resgate de alma, libertação de alma, discipulado de alma. Vença essa barreira, essa adversidade, essa prova, com louvor e adoração, com gratidão a Deus, demonstrando seu amor por Ele e pelo próximo. Vença, vença, vença. Você está escrevendo uma história linda e se apresenta diante de ti uma crise clínica médica, uma prova clínica médica, um problema clínico médico, uma aflição clínica médica. Vença com adoração, com louvor, com gratidão, com amor a Deus e amor ao próximo. Vença meditando na sua palavra, vença ganhando almas, resgatando almas, libertando almas, discipulando almas. Vença, vença, vença. Vençamos juntos com uma vida regrada de jejum e oração, sacrifício vivo, em favor de Deus, em favor do próximo. Vença, vença, vença. Escreva uma história linda. Você está atravessando provações, aflições, tribulações na área advocatícia judicial, conjugal, conflitantes. Vença, vença, vença. Em vez de murmurar, louve. Em vez de chorar, sorria. Em vez de se prostrar, avance. Em vez de desanimar, anima-te. Erga a tua cabeça. Levanta-te do pó. Advindo de uma oração, não de uma prostração. Os dias que me destes para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Salmo 139, verso 16. Deus controla todos os detalhes da tua vida. Ele é que sabe que pensamento tem a teu respeito.
Porém, quem escreve as linhas desse livro, que está sendo escrito diariamente, para a honra, para a glória, para uma bela história, é você. Você move a caneta de Deus. Você não pode esquecer que a sua vida é determinada por Deus. Ele teceu você dentro do ventre da tua mãe, em todos os detalhes, com a finalidade de te salvar, com a finalidade de te honrar, com a finalidade de ser glorificado na tua vida. Portanto, tudo que te sucede hoje é permissão de Deus, é vontade permissiva de Deus para que você escreva uma grande história, a história de um vencedor. As coisas mais imperceptíveis e aparentes, as coisas mais insignificantes que estão na tua vida servem para que você escreva uma grande história, uma história de superação, de uma pessoa que quis em Cristo Jesus ser mais que vencedor, de uma pessoa que entendeu que sem Cristo Jesus tu nada é e nada consegue fazer. Você só é se Jesus estiver contigo. Você só é se você estiver em parceria com o Espírito Santo. Você só é se teu nome está constado ainda como filho de Deus, como servo do Senhor, como amigo do Eterno Todo-Poderoso, como noiva do Eterno Onipresente, como templo daquele que é onisciente. Tudo faz parte de um contexto, de um grande quebra-cabeça, onde cada peça se encaixa perfeitamente. Ore para que o Senhor saiba, na tua oração, que você o agradece pela sua vida estar sempre em suas mãos. Você é obra de criação de Deus. Ele iniciou contigo como coroa da criação dele e quer terminar sua corrida aqui na terra, sua jornada aqui na terra, sua maratona aqui na terra. Ele quer terminar essa história com uma história feliz, você sendo coroa da sua honra, coroa da sua glória, coroa da sua alegria, que é muito mais do que coroa da criação. Porque coroa da criação se dá início com o corpo físico. E coroa da sua honra, coroa da sua glória, conforme está em Provérbios, se culmina com o Espírito, honrando a Deus, glorificando a Deus, alegrando a Deus, satisfazendo a Deus de ter mais um filho no seu reino, tirado dessa terra, desse Egito, dessa Babilônia, desse mundo corrompido pelo teu inimigo. Portanto, escreva uma bela história diariamente, de natureza que eu possa entrar na biblioteca de Deus, pegar o teu livro, ler a tua história, ficar maravilhado com ela e querer te visitar na tua mansão para ouvir diretamente de você como tu se tornou em Cristo Jesus um vencedor, uma vencedora. Amém? Fique com Deus. Ricardo Luiz. Irmã Fanny, tu sonhaste com mel, mel brotando da terra, muito mel, ao ponto de você querer vender o mel. Presta bem atenção. É interessante
tomar conhecimento do que esse mel está nos informando. Em Gênesis, capítulo 43, verso 11, está escrito: Então disse-lhes Israel, seu pai, pois que assim é, fazei isso, tomai dos mais preciosos dessa terra em vossos sacos, e levai ao varão um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, terebinto e amêndoas. Note que cabe ao povo de Deus levar para o Filho varão, Jesus Cristo que está nas nuvens, um pouco daquilo que ele considera, um pouco, porque são poucos mesmo, daquilo que ele considera um presente. Bálsamo, pessoas que representam o bom perfume de Cristo na terra. Mel, pessoas que adoçam o paladar de Deus. Especiarias, pessoas que valorizam o chamado de Deus. Mirra, pessoas que perfumam o ambiente com Deus. Terebinto e amêndoas, pessoas que alimentam seus sonhos. Em Êxodo, capítulo 3, verso 8, vai dizer: Portanto, desci para livrá-lo, assim como Jesus tem descido para nos livrar da mão dos egípcios e para fazê-lo subir no arrebatamento, subir daquela terra, sabe? Nos fazer subir daquela terra do Egito para a terra que manda leite e mel. Leite e mel. É muito forte. Então, nós estamos prestes, muito prestes, a estar na terra que mana leite e mel. Essa terra hoje que você viu aí, que mana muito mel, ao ponto de você querer vender, já faz referência à terra prometida. A nova Jerusalém no céu e a nova terra milenar aqui embaixo mesmo. É forte, hein? É forte. Muito forte. Considero profético. Muito profético. Eu vou meditar bem no teu sonho, que eu acho que ainda tem mais um detalhe. Mais um detalhe. E em Deuteronômio, capítulo 32, verso 13, está escrito: Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer as novidades do campo, e o fez chupar mel da rocha e azeite da dura perdeneira. Veja bem, Ele, o nosso Deus, nos fez cavalgar sobre as alturas da terra, as nuvens, e comer novidades do campo, e o fez chupar mel da rocha, mel que sai de Jesus, e azeite do Espírito Santo que sai da grande perdeneira, da grande penha, da grande rocha, Jesus. É forte, é muito forte. Em Juízes, capítulo 14, verso 8, está escrito:
E depois de alguns dias, voltou ele para o tornar. E apartando-se do caminho, havia o corpo do leão morto. Eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. Veja bem, Jesus está para voltar daqui a alguns dias e nos apanhar